Todo país tem uma cidade capital. Alguns até têm duas. É a cidade que geralmente detém o assento de poder dessa nação específica. Às vezes não é a cidade mais conhecida, como acontece nos Estados Unidos da América Brasil ou Austrália. Coincidentemente, analisaremos 3 casos neste vídeo. E muitas vezes, a capital de um país nem sempre foi a mesma ao longo de toda a sua história. Na verdade, a maioria deles mudou com o tempo. A capital da Dinamarca era Roskilde em 1020, só se mudando para Copenhague em 1443. Portugal tinha sua capital em Guimarães e depois em Coimbra antes de mudá-la para Lisboa em 1255. Marrocos mudou a sua de Fez para Rabat em 1912, a Turquia de Istambul para Ankara em 1923 e a Rússia mudou de Moscou para São Petersburgo cerca de 7 vezes. Mas esses são exemplos históricos, muitos deles com séculos de idade. Quero me concentrar em alguns que são um pouco mais recentes, começando pelos que estão na miniatura e começando pela Austrália. Todo mundo associa a Austrália com Sydney, mas sua capital real é Canberra, dentro do território da capital australiana criado propositalmente. Mas nem sempre foi assim, e até 1901, quando uma federação de colônias britânicas foi formada, não havia capital, com Melbourne funcionando como a capital de fato ao abrigar a sede do governo. Sydney era a maior, ou uma das maiores cidades e mais importante do ponto de vista econômico. Na época, disputava-se intensamente se Sydney ou Melbourne deveria ser a capital nacional. Chegando a um acordo, Melbourne deixou de ser a capital de facto e uma nova cidade foi construída, sendo fundada e nomeada Canberra em 1913, e as razões por trás dessa escolha pareceram um tanto quanto insanas. 2 delas pareciam ser a regra dos 100 milhas. A Constituição australiana afirmava que a sede do governo da Commonwealth deveria estar no estado de Nova Gales do Sul e estar a uma distância não inferior a 100 milhas de Sydney. E 2, o clima. Os líderes australianos aparentemente queriam uma cidade mais fria para trabalhar. Oficialmente não houve mudança de capital, mas na prática sim. Melbourne era a capital de facto nos tempos coloniais, com Canberra se tornando a nova. A seguir, Brasil. O Rio de Janeiro era a capital histórica do país. Tornou-se até uma capital temporária de Portugal quando o rei João VI mudou-se para a colônia, que tinham lá durante a invasão de Napoleão a Portugal em 1808. Porém, em 1960 mudou-se para Brasília, cidade construída para se tornar a capital do país. Mas por quê? Bem, havia várias razões. Primeiro, o superpovoamento do Rio. Segundo, para fomentar o crescimento no interior. Como muitas outras nações, a maior parte da população do Brasil estava na costa, e isso foi um esforço para distribuí-la melhor. Terceiro, para tornar a localização da capital mais regionalmente neutra, conforme declarado na Constituição Brasileira de 1891. Estando no centro do país, é mais acessível por todas as regiões. E 4, para eliminar a vulnerabilidade de ataques pelo mar, embora eu imagine que por volta de 1960 essa ameaça não era tão presente. Mudando para a Alemanha, a capital da Alemanha nunca realmente mudou, e este é um exemplo perfeito de uma capital temporária. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em leste e oeste. Berlim também foi dividida em 2, mas estava localizada dentro da Alemanha Oriental. Por isso, não era prático para ela funcionar como a capital da Alemanha Ocidental, então a cidade de Bonn foi escolhida para se tornar a capital. Depois da reunificação alemã, Berlim voltou a ser uma opção para a capital. A decisão da reunificação, no entanto, não determinou que as instituições políticas da República também voltariam para Berlim, e alguns defendiam que deveriam permanecer em Bonn, em uma situação semelhante à dos Países Baixos, onde Amsterdã é a capital, mas Haia é a sede do governo. O debate foi resolvido pelo Parlamento da Alemanha em 1991. Por uma votação de 338 a 320, o Bundestag votou para mover a sede do governo de volta para Berlim. Uma decisão apertada por apenas 18 votos. Bonn ainda compartilha o status de sede do governo da Alemanha, com Berlim, com o presidente, chanceler e muitos ministérios mantendo grandes presenças lá. Outro grande caso é o dos Estados Unidos da América, e este também tem a ver com capitais temporárias. A capital deles hoje é Washington, D.C., porém, durante seu processo revolucionário e de independência, o país teve mais capitais.
Conforme estipulado pela Lei de Residência, Filadélfia serviu como a primeira capital temporária dos Estados Unidos entre 1790 e 1800, enquanto Washington, Distrito de Colômbia, a construção de Washington, Distrito de Colômbia, estava em andamento durante a Guerra Revolucionária. Nesse período, o governo também estabeleceu sedes provisórias em outros locais, fugindo das invasões britânicas. Exemplos disso foram Baltimore e Annapolis, em Maryland, Lancaster e York, na Pensilvânia, e Princeton e Trenton, em Nova Jersey e, acima de tudo, Nova York. Em janeiro de 1785, o Congresso se reuniu em Nova York e, por mais de 5 anos, serviu como a sede de fato do poder. Foi aqui que George Washington prestou juramento como primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Essencialmente, os Estados Unidos da América não tinham uma capital e depois decidiram mudar isso. Eles escolheram o que seria de imediato, mas a necessidade os fez usar diferentes até que seu plano fosse cumprido. Em nível subnacional, também há exemplos de mudanças de capitais estaduais. Por exemplo, no Texas, que teve 5 capitais temporárias diferentes antes de se mudar para a atual em Austin. Ao sul, na América Central, fica Belize. Belize City foi a capital desde quando fazia parte da colônia de Honduras britânica, em 1638 até 1970, mas neste ano, a capital foi transferida para Belmopan por causa dos efeitos devastadores do furacão Ati em 1961, que quase destruiu a cidade por completo. Desde 2000, as duas cidades compartilham o título de capital. Passando para o Paquistão. O Paquistão teve várias cidades capitais ao longo de sua história. Recentemente, houve 2 antes da atual. Karachi foi a primeira de 1947 a 1959. Nesse ano, mudou-se para Rawalpindi e em 1967 para a atual capital Islamabad. A escolha inicial por Karachi provavelmente se deveu à importância econômica da cidade. Uma importância que remonta à chegada dos britânicos e à instalação da Companhia das Índias Orientais lá, criando um grande porto marítimo. Mas seu maior crescimento veio com a independência do Paquistão. Ainda é o principal centro industrial e financeiro, mas para refletir a diversidade do povo paquistanês, eles decidiram mudar a capital para uma área separada, que também seria mais acessível de todas as partes do país. Portanto, movendo-a primeiro para Rawalpindi e depois para a adjacente e especialmente construída Islamabad. Curiosamente, Rawalpindi era uma das maiores guarnições militares da Índia Britânica, tornando-se depois a sede do exército paquistanês. E na Ásia Central, Cazaquistão. Desde a sua adesão como uma república da União Soviética a partir de 1920, o Cazaquistão teve várias capitais, começando com Orenburg, depois mudando para Bishkek, que agora está no Quirguistão, Kizilorda, e então Almaty, que ainda é a maior cidade do país. Porém, em 1993, a capital foi transferida novamente, agora para Astana, que também teve seu nome alterado para Nur Sultan. Almaty também foi chamada de Alma-Ata, indicando que os cazaques gostam de renomear cidades. E por que eles mudaram de Almaty para Astana? Almaty era a capital quando o país se tornou independente da União Soviética em 1991, mas a cidade tinha pouco espaço para crescer. Está em uma área de risco de terremoto e aparentemente estava muito perto da fronteira chinesa. Então, o governo mudou a capital 1.200 quilômetros ao norte para Astana. O Banco Central é o único órgão governamental restante em Almaty, com todos os outros tendo se mudado para Astana, agora Nur Sultan. Viajando para o Oceano Índico e Indonésia. Agora, o artigo que encontrei sobre isso foi escrito em 2019 e falava sobre como a Indonésia iria mudar sua capital. Não sei se já foi concluído ou se ainda está em progresso. A capital da Indonésia antes disso era Jakarta, mas aparentemente ela foi transferida para Kalimantan Oriental. Então por quê? Bem, de acordo com o presidente indonésio na época, a mudança é em parte para lidar com a desigualdade e aliviar parte do fardo sobre Jakarta e a ilha de Java. Java é lar de 60% da população do país e mais da metade de sua atividade econômica. Kalimantan é quase 4 vezes maior, mas representa menos de 1/10 do produto interno bruto. Sua localização também é mais central na Indonésia. Mas há outro fator, um desastre natural. Jakarta está afundando. Áreas do norte de Jakarta têm caído a uma estimativa de 25 centímetros por ano. Aparentemente, a cidade depende de muitos poços para sua água potável, levando ao colapso da terra acima dela. De volta à Ásia, Myanmar.
Yangon, também chamada de Rangoon, foi a capital de 1948 a 2005, quando os governantes militares mudaram a sede do governo 320 km ao norte para Naypyidaw. A nova capital está mais centralmente localizada e talvez essa tenha sido a razão para a mudança. O líder do país na época alegou que o objetivo era reduzir o intenso tráfego e a densidade populacional de Yangon. Mudando para a Malásia, ela mudou sua capital de Kuala Lumpur para Putrajaya. Na década de 80, os líderes do país decidiram mover a capital administrativa do país apenas 25 quilômetros ao sul de Kuala Lumpur. Essencialmente, enquanto Kuala Lumpur permaneceu como a capital financeira e comercial do país, Putrajaya tornou-se a sede do governo. Aparentemente, o objetivo era liberar espaço em Kuala Lumpur para aumentar a oferta de moradias e escritórios para o setor privado, visando impulsionar seu papel como centro de negócios internacionais. Finalmente, lá na África, na Tanzânia é outro exemplo. O Sultanato de Zanzibar e Tanganyika se uniram em 1964 para formar a Tanzânia. Antes, cada um tinha sua própria capital, cidade de Zanzibar e Dar es Salaam. Ao se unirem para formar um único país, mudaram a capital para Dodoma, outro exemplo não visto até agora, justificando uma mudança na cidade capital. Dois países se unindo, e em vez de escolher uma das capitais anteriores como compromisso, eles escolhem, criam uma nova. No futuro, poderemos ver novas mudanças em outros países. O Egito planeja se mudar para uma nova capital administrativa que está sendo construída no deserto, a cerca de 45 quilômetros do Cairo. Outras mudanças também podem ocorrer. Com as alterações climáticas, o nível da água pode subir, obrigando capitais costeiras a se mudarem ou se adaptarem. Encontrei no Reddit este mapa que mostra os países do mundo com capitais costeiras, e o número é considerável. Obviamente, a água não subiria igualmente em todos os lugares, mesmo no pior cenário, mas é algo a se considerar. Então, esses são alguns países do mundo que mudaram consideravelmente sua capital de uma cidade para outra recentemente, nos permitindo entender por que e como isso aconteceu. Eu perdi alguma mudança recente de capital e você sabe de outras que possam ocorrer em breve? O que você acha da ideia de um país mudar a localização da sua capital, que deveria ser a sede do poder nacional? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever se quiser e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.